Boa noite, pessoal. Tudo bem? Antes de mais nada, um salve de palmas para esses filhos lindos, né? Parabéns demais. Lindos, 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 lindos demais a conta. Lembrando aqui algumas informações antes da gente começar a entrar nas perguntas. Lembrando que a gente tem uma outra sessão agora na quinta-feira, que é uma sessão, a última sessão dessas 2 semanas especiais de filmes com temática LGBT, pelo fato do Dia do Orgulho, né? O Dia LGBT que foi no domingo. Lembrando que se a gente cair por algum motivo, corre lá no nosso Insta, que a gente dá das informações por lá. As meninas parece que passou um tornado, um tufão, alguma coisa lá, então a internet deve estar horrível se elas caírem. A gente já sabe por quê, mas parece estar estável agora. E lembrando só do nosso WhatsApp, quem não quiser perder as sessões, entra lá no nosso WhatsApp para a gente poder lembrar logo antes das sessões, né? E eu vou falar para vocês também como que a gente faz, como vocês podem fazer para enviar as perguntas para a gente, de uma forma super rápida, se quiser falar, Lu. Tem o botãozinho de chat, né? Quem tá no celular, eu acho que é só uma interrogação no botãozinho azul. E quem tá no computador, é esse mesmo botão azul escrito chat. Eu acho que é só uma interrogação. E você coloca aí o seu nome, o e-mail se quiser, telefone se quiser também. E escreve a sua pergunta que eu recebo aqui e vou organizando as perguntas para poder fazer pro pessoal. Ok. Então é isso, gente. A gente está aqui hoje. Quem não conhece, a gente pode ir levantando a mão, porque o pessoal que está vendo. Uma coisa importante de dizer é que o pessoal que está vendo a gente tá vendo o arroba nosso aqui embaixo lá do Instagram. Vocês não estão conseguindo ver, mas eu estou transmitindo para o pessoal. Então, se vocês quiserem entrar em contato com qualquer um de nós aqui, depois pode falar lá pelo Instagram, pode comentar, mandar um alô, fazer contatos, né? Chamar para job. Chamar para job, por favor, faz parte. Então eu vou apresentar, conforme está aparecendo na telinha aqui para mim. O primeiro que aparece é o Bruno César. Vou dar um tchauzinho aí, Bruno. O Bruno César ele é diretor e produtor audiovisual e é diretor do filme que a gente acabou de ver, o filme Existo. Obrigado demais, o Bruno. Eu que agradeço. Do lado do Bruno a gente tem a Larissa Gomes, produtora e roteirista do filme Existo também, né, Larissa? Isso. Também, eu acho. Produtora, mas eu falei, produtora e roteirista e a roteirista do Existo, inclusive. Produtora e roteirista. Prazer, obrigado por estar aqui hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Imagina. O próximo é o Beró, que é ator, músico e roteirista. E aí, gente, tudo bem? Tudo E é o responsável pelo off do Par Perfeito, né, Beró? É isso aí. Maravilha, obrigado. Obrigado também pelo convite. A próxima ali é a Camille Feijó, que foi continuista. Certo, Camille? Isso. Maravilha, obrigado por estar aqui hoje. E o próximo ao lado dela é a Débora Herling. Isso. Certo? Pronunciei certo, Débora? Tá certíssimo. Massa. A Débora é diretora e roteirista. E foi diretora do filme Par Perfeito. E o Bruno Carvalho, que é roteirista e ator, que é o nosso convidado hoje especial para poder nos ajudar aqui fazendo perguntas, ajudando a conduzir a reunião com vocês. Obrigado, Bruno, por ter aceitado. Inclusive o Bruno Obrigado, tá na plataforma que chama Arteiro, que é maravilhoso. Depois assistam Arteiro, que é um filme do coração também. Lindíssimo. Parabéns, Bruninho. Então, a gente começa já fazendo uma pergunta para os 2 filmes, eu acho, para poder já quebrar o gelo, né? Assim, já dar voz para todo mundo conversar sobre, que de onde veio, né? De onde veio a ideia de vocês escreverem sobre esses 2 filmes? São 2 filmes de ficção, né? Então, a gente passa ali pelo momento de pensar nisso, pensar nessas histórias. Eu queria entender um pouco como que vocês criaram isso, assim, de onde veio. Pode falar primeiro ele? Por mim pode ser você, tá tranquilo. Tudo bem, então. Aqui em Sorocaba eu faço parte de um coletivo audiovisual, um coletivo LGBT, que tem a parte audiovisual. E a gente produz, eu e a Larissa, no caso, e a gente produz conteúdo, documentário, videoclipe, filmes, voltado para o público LGBT.
Uhum. E entre esses projetos, teve o documentário chamado Desmonte, que é dirigido pela Larissa, que é um documentário que fala sobre a vida de drag queens do interior, daqui de Sorocaba, no caso. E eu participei da produção, pude me aproximar um pouco dos personagens, dessas personagens, e fiquei muito próximo de uma drag queen em si, que era a Demônia. O nome dele desmontado é Lucas. E eu fiquei muito próximo do Lucas e a gente começou a conversar, ele começou a me contar histórias, começou a falar sobre esse caso, desse amigo dele que morava só com um parente e foi agredido, e o parente meio que coisou, e eu fiquei com isso na cabeça muito, muito tempo. E eu estava no meu terceiro ano de faculdade de cinema, quando chegou no quarto ano, que era ano de TCC, nessa loucura de vai mandar projeto para fazer, não vai. Eu falei, Larissa, pelo amor de Deus, tenho essa ideia aqui, não sei o que eu faço, não sei se eu devo mandar, se não devo, se não sei o que. E a Larissa super abraçou o projeto, que era o Existo, ela super abraçou, escreveu, a gente escreveu junto, ela super topou produzir. E o Existo nasceu disso, nasceu desse documentário, que foi meio de onde eu peguei esse background que eu tinha e joguei ele para ficção, que é o Existo. E foram 8 tratamentos até chegar no roteiro final. E foi um processo demorado, mas foi um processo que fez a gente aprender muito também. Porque o Thiago é muito importante, o personagem é muito importante para a nossa história depois do Existo também. Massa. Depois você tem que contar, então, a história depois do Existo também. Sim. Mas aí, Débora, quer falar um pouquinho? Será que ela caiu? Eu acho que ela caiu, viu? Camille, se você quiser completar para ela, eu vou Não. completar aqui para ela. Ah, tá. Você quer, de repente, começar, Camille? De repente você pode falar um pouco, a hora que ela conseguir voltar? Na verdade, eu não fiz parte do processo de criação do filme, né? Entendi. Eu não poderia responder isso. Lógico. Você também não, né, Beró? Você chegou já na atuação, né? É verdade. Na verdade, eu conheci a Débora, né, depois que o trabalho já estava rolando, assim, né? Eu não sei se foi durante a pré-produção ou produção, mas uma coisa engraçada é que a gente não se conhece pessoalmente, assim, só foi por causa do Mentira! trabalho. Sério. A gente não se conhece, eu sou de Pernambuco, né? Ela tá morando em Floripa agora aí, mas ela é de São Paulo. E ela pegou meu contato com amigos, assim, né? Acho que tem um amigo dela que estudou com um amigo meu que é dublador. E aí, esse meu amigo meu, ele é do Sudeste, né? E aí, só que ele mora aqui agora. E aí, chegou para ele esse trampo para ele fazer, só que ele estava meio ocupado, assim, e ele passou para mim, né? E aí, caiu para mim o personagem. E aí foi aí que eu conheci a Débora, mas assim, nunca, não, inclusive acho que é uma das primeiras vezes, é a primeira vez que eu a vejo tipo, viva, né? Não ser uma foto assim. Sensacional! Isso aí. A Mais gente, ou menos viva, né? Mais ou menos. É, Porque caindo, eu tô vivendo, tô caindo, vivendo. aí. Cuidado com esse clone aí. Então, Débora, como é que foi, assim, de onde veio a ideia, assim, né? Essa vontade, esse roteiro, como que foi esse processo de criação? Nossa, eu vou dizer que eu comecei a fazer esse roteiro por causa de uma matéria de argumento de um professor meu. Daí eu escrevi esse argumento que eu fui passar umas férias na casa de uma amiga. Eita! Ah, não. Cortou ela. É, Ah, gente, o tufão passou e cada hora ele derruba uma, né? A Camille tava Foi um caindo. ciclone, foi um ciclone. É o o ciclone. ciclone comeu a internet. Gente, que loucura. Não, mas a Camille tá numa iluminação ali super charmosa. Presta atenção. Elas, Tá maravilhoso.
Uai, gente, vamos. Vou passar pro Bruninho a bola para ele fazer alguma outra pergunta. Quando a Débora voltar, aí ela termina de responder essa. Tá. Eu queria então aproveitar, né, pegando a fala do Beró, que ele acabou de Uhum. falar, né? Eu queria saber, eu achei, em primeiro lugar, incrível o seu trabalho de voz, assim. Ah, Antes de obrigado. assistir esse filme, eu acho que eu tinha visto um curta na minha vida que era também assim, um voice-over, né, de um ator, no caso era uma atriz, e era o meu curta favorito em termos de um voice-over bem feito. E esse agora, Par Perfeito, é o meu segundo, assim, são os dois curtas que eu super Ah, falo, que caramba, massa. que souberam fazer muito, muito bem, assim, que trabalho, sabe, no detalhe, assim. Então eu queria te perguntar, né, se você, eu não sei se você falou, né, mas se você já tinha algum histórico, assim, de trabalho com voz, se você já tinha se aventurado na dublagem, e como que foi dar voz para um tênis, né? Uhum. Como é que você usou sua Ah, criatividade para isso? isso é uma boa pergunta, obrigado, primeiramente. Então, a gente, veja, o que é mais irônico ainda, assim, tipo, eu acho que Débora, ela é formada, ou estudou cinema, acho que uma grande parte de pessoas aqui também estudou cinema. Eu também Uhum. eu estudei cinema, eu sou formado em cinema, cinema de animação, aqui pela Aeso Barros Melo, né? E aí, e eu trabalhava na época num estúdio de animação daqui de Pernambuco. E aí eu era o artista storyboard, né? E posteriormente eu comecei a trabalhar como um ator de voz, assim. Eu não sei se dá para se considerar dublagem, porque não foi nada dublado previamente, né? A minha voz é a original, né? E Uhum. aí o termo que a galera usa é ator de voz. E aí eu trabalhava, né, com algumas animações aqui e tal, e eu tinha um pouco a circulação, né, era mais projetos assim que eram aprovados em editais, assim, mas tem as circulações mais em canais é, abertos, assim, né, e aí eu também tinha um projeto pessoal, né, de eu e uns amigos, assim, de audiodrama, a gente escrevia histórias de terror, né? E aí a gente dramatizava, chamava alguns atores, né? E ambientava o áudio. Inclusive está no YouTube aí, se vocês quiserem dar uma olhada. O nome é Segredos Malditos. Já é um projeto antigo, assim, a gente não mexeu faz muito tempo, mas tá aí a lembrança. Era um trabalho muito legal. E aí, quando a Débora entrou quando o Marcelo Trigo, né? Que é esse meu amigo, que é dublador, assim, e ele trouxe o contato da Débora para mim, né? Eu estava trabalhando num filme, se eu não me engano. Não, eu estava trabalhando no final de uma série de animação e estava começando um longa-metragem aqui, né? E aí ela veio falando comigo assim, e foi muito engraçado, né? Porque trabalhar com a criação de voz de um sapato, assim, eu tentei refletir, tentei chegar com ela numa voz, assim, como é que a gente dá uma voz para um sapato, assim, né? E aí eu fui fazendo algumas alternativas, assim, e ela acabou que foi gostando, né? Eu tentei considerar meio que a idade do sapato, assim, não estava muito clara, mas assim, então, no sapato, sei lá, ele é tipo um All-Star, assim, não deve ser muito velho, assim. E aí eu fiquei refletindo um pouco sobre. Eu acho que o All-Star, eu acho que o sapato que eu fiz, ele tem mais ou menos, assim, uma idade meio que uns 20, 19 anos, que era mais ou menos a época que eu fiz, assim, quando trabalhei com ela, né? E aí eu não sei, acho que surgiu natural para mim. Acho que dentro do meu subconsciente deve ter um banco de vozes assim, e aí eu abri a gaveta do sapato e saiu a voz Sensacional. do sapato, né? Sensacional. Posso fazer um comentário sobre isso? Por Pode, favor. pode. Ah, Para ressaltar, né, que o dublador e o ator de voz são coisas diferentes, né? Porque o dublador, ele simplesmente já tem ele troca, né, uhum, passa o texto para outro, para o idioma outra voz, né? Mas o ator de voz, ele realmente cria o personagem na hora que ele tá fazendo a voz, né? E é exatamente isso que você tava falando agora, uhum. que eu lembro da Débora comentando, cara, olha, escuta isso, olha só que massa esse cara falando. Eu lembro dela mandando seus primeiros áudios, assim.
E Que aí, massa. uma coisa que eu lembro, desculpa, só falar um detalhezinho. Eu lembro que eu gravava ele os áudios num gravadorzinho assim, né? Num Tascam. E aí, na época, eu tava, como eu disse, eu tava migrando de uma série para um filme, né? E aí, na época do filme, eu trabalhei como continuista, olha aí, inclusive a metalinguagem. Eu tava trabalhando como continuista nesse filme, e aí era uma época de correria, né? Por exemplo, eu dormia no estúdio que eu tava trabalhando. Eu morava muito longe. Uhum. E aí tipo, teve uns períodos que teve que fazer correção, né? Ela foi fazer umas cenas assim e pediu para eu gravar um áudio por cima de um texto que ela escreveu. E aí eu lembro que quando eu tava dormindo, eu não tenho acesso à eu não tinha acesso ao estúdio de voz, né, onde eu gravei todas as cenas do filme. E aí o que é que eu fiz? Eu peguei o gravador, assim, aí eu peguei o colchão que eu tava dormindo, assim, fiz todo um forte, assim, um esquema, uma tenda, assim, e gravei, assim, no colchão, que eu tava dormindo, mas até que rolou, né? Não sei se, acho que não deu pra perceber a diferença, assim. Não, Inclusive, que eu não vou É um nem dizer qual é trabalho a cena, realmente inclusive. muito legal, assim. Foi uma excelente pergunta do Bruno. inclusive, Você vai falar, amigo? pode, Que eu ia fazer uma pode seguir, pergunta pode seguir. Eu queria, né, emendar com uma pergunta para Larissa e Bruno sobre o processo da criação daquela drag ali. É Sofia, né? Isso. Como que, e assim, desde o roteiro, né? Se vocês já imaginavam quem que seria aquela drag, que estilo ela seguiria, né? Que música que ela poderia cantar, inclusive essa questão da música, né? Como é que eu gostei, achei fortíssima a música, acho que ela é decisiva para a cena ser tão forte. Queria saber, inclusive, que música é, porque eu não tinha escutado ainda, nunca assim na vida, eu achei ela incrível. Então, como foi todo esse processo, assim, sabe? Imaginar essa drag, se foi inspirado numa personagem que vocês já conheciam. E esse processo, escolha da música, performance, quanto isso teve de contribuição do ator, ou não, enfim. O André, que é o nosso ator, ele é drag aqui em Sorocaba. Ele já fazia esses trabalhos. Então, todo o trabalho de direção de ator que eu e meu produtor de elenco tivemos com ele foi muito pautado na realidade. Então, a gente tentou sempre buscar trazer o André, trazer a drag do André, que é a Lola, e misturar com o personagem que a gente queria criar, que seria a Sofia. Não existiu uma grande diferença entre os dois personagens, exceto pela ficção, pelo mundo que o Thiago, que é o personagem, vive, pela avó, pelos amigos. Mas toda a drag, todo o peso, toda a carga que ela traz, a gente trabalhou muito na realidade do próprio André, que já tinha esse peso, e por ser drag e por enfrentar isso todos os dias, ele já tinha esse peso com ele. Então a gente só trabalhou essa realidade com ele e falar, você está representando não só a Lola, não só você, mas também todas as outras drags daqui, todas as outras drags do mundo, e trazer essa realidade junto com ele. Então eu acho que ele buscou muita referência, tanto dele quanto das outras drags que ele conhece, tanto do mundo, do meio que ele vive. Então a gente pautou muito a realidade em cima. Na questão do roteiro, acho que a Larissa pode falar melhor um pouquinho, mas para trabalhar o André e a direção de ator foi muito pautado na realidade dele mesmo. O roteiro, basicamente, eu não tinha nada estético pensado, né? Porque a gente tinha um diretor de arte já na equipe, que também estava no TCC com a gente, foi o Gabriel, e ele foi responsável por toda a questão estética do André, do personagem, né, do Thiago, e também o figurinista e o maquiador, o Vitor Guimarães, que é uma pessoa incrível, e ele fez todo esse trabalho da colagem do tecido no olho, como se fosse lágrima de sangue. Ele pensou em todos os detalhes. E o crédito é completamente dos dois, que são pessoas extremamente talentosas. A questão da música foi a maior cagada da minha vida, achar aquela música, na verdade. Porque a gente foi de última hora, a gente ensaiou e programou para a performance ser como nossos pais, na interpretação da Elis Regina. E a gente ensaiou e estava tudo certo para ser essa música. Eu acho que uma semana e meia antes da gravação, eu estava no aleatório do Spotify, assim, e passou. A música chama Não Recomendado, é do São Yantó.
E são duas músicas, na verdade, é um mix de duas músicas. É Não Recomendado e Cuidado, do mesmo artista, do São e Antó. E eu tava no Spotify, no aleatório, e de repente começou a tocar, e começou a parte do... que ele fala existo na música. E eu falei, caralho, meu TCC. Aí eu ouvi a música inteira e falei, nossa, combina muito. E na hora eu liguei pro produtor de elenco e pro André, e falei, ó, a gente vai mudar, e é isso. Aí eu fiz comigo meu, ele juntou as duas músicas, e a gente não ensaiou. A gente foi pra gravação, eu falei, André, decora a música que você vai dublar ela, pensa na performance aí, e é isso. E a gente foi pra gravação sem ensaio nenhum dessa música nova. A gente gravou, acho que 15 takes da performance, em 3 ângulos diferentes. Meu Deus. Eu acho que foi a pior diária de todas. A gente ficou até 2 da manhã gravando. A gente tinha o local até as 10 da noite, a gente ficou até as 2 da manhã gravando a cena da performance, porque a gente realmente não tinha ensaio nenhum. Sofrimento a produção. E foi de última hora, foram 15 takes, né? mas foi... No fim deu tudo certo. E aquela pergunta, né, que todo mundo quer fazer, ninguém quer saber, mas não quer perguntar. E o direito da música, vocês chegaram a tentar, conseguiu? Vamos botar isso aí. Conseguimos. Sim, Conseguiram! A gente conseguiu. Eu enchi o saco de todo mundo, de gravadora, do próprio artista. Foi ele mesmo que me respondeu, inclusive, depois de 5 e-mails, 3 mensagens no Instagram. Mas ele respondeu e a gente conseguiu. Uau! Que massa! Pra você ter ideia, essa foi tão casada assim que eu até escrevi assim, caraca, será que eles escreveram o filme a partir da música? Eu ia perguntar assim, qual foi a participação da música na escrita do roteiro, assim, pra você ter ideia, porque é muito incrível, né, assim, como essa música é muito bonita. É casado, assim, com tudo do filme, né? Sensacional. Gente, vamos deixar a Débora responder a primeira pergunta dela. Tá bem difícil, né? Tá, a primeira pergunta foi como que foi a ideia, né? Então, ela surgiu na terceira fase do curso. Seria, tipo, o primeiro ano do curso, né? Eu fiz um argumento para uma matéria. Inclusive, o professor, tipo, odiou o roteiro. Ele falou assim, nossa, isso aqui tá horrível. Todo mundo riu na minha cara. Ninguém entendeu nada do que eu tinha escrito. E ela surgiu a partir de eu fui passar umas férias na casa de uma amiga, e tinha esse amigo que estava usando esse tênis, que estava absurdamente muito sujo, muito assim. E daí eu fiquei me perguntando, tipo, meu Deus, eu gosto muito de me colocar no lugar das coisas, e me perguntar, e enfim, me questionar. Aí eu fiquei me questionando, nossa, o que será que esse tênis está pensando desse dono horrível? Falei, meu Deus do céu, faz quantos anos que esse cara não lava esse tênis? Uns 2, pelo menos. Tava horrível, assim. Nossa, pra eu escrever um roteiro sobre isso, realmente tava bem feia a coisa. Aí eu escrevi o roteiro, o professor leu nessa matéria, né? E ninguém entendeu absolutamente nada, assim. Tipo, metade entendeu que o tênis era Denis, ou era, tipo, pênis. E daí metade ria e metade ficava, tipo, não entendi. O que o Denis e o pênis tem a ver com isso? Daí eu fiquei, mano, não, gente, é tênis. Foi horrível, assim. Foi horrível. Daí porque todo mundo ficou falando mal do roteiro, eu resolvi escrever ele. Eu escrevi. Aí, só que, tipo, sabe quando você não acha o final? Daí você fica, tipo, depois eu vejo o que eu faço, o que eu faço. Passou 3 anos, chegou no meu TCC, eu falei, eu tenho que escrever alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. Aí eu resgatei esse roteiro que eu deixei engavetado, e daí eu criei a Antônia, criei a mãe, criei várias situações, e eu coloquei muito de mim, assim. No roteiro ele é praticamente... Todos os personagens, de alguma forma, sou eu, assim. Ele é muito pessoal. Tênis, essa coisa do tênis é muito dramática, eu sou muito dramática. A Antônia, que ela passa por esse momento de descoberta, da sexualidade, da primeira paixão, entende? É uma coisa que, tipo, eu passei, mas não dessa forma, obviamente, mas como é um conto meio de fadas, assim, né? Eu queria muito ter passado dessa forma, mais tranquila, sabe? Mais, tipo, mais... sem tanta cobrança, sabe? Só realmente se apaixonar e viver o que eu tô sentindo. Só que não, minha infância realmente foi uma coisa do tipo, meu Deus, não posso revelar pra ninguém isso, eu vou até o caixão e ninguém vai saber de nada. É tipo isso. E eu fiquei pensando, nossa, esse filme, se eu tivesse visto esse filme, eu tivesse tido alguma representatividade desse gênero quando eu era criança,
talvez teria sido um pouquinho mais fácil minha vida, assim, na parte da descoberta, de relacionamentos, enfim. Eu acho que esse filme é mais ou menos isso, assim. Ele é para as crianças assistirem, se identificarem e não terem tanto medo, né? Isso é legal que responde uma pergunta que a gente tinha feito, né, Dani? De por que a escolha de dessa idade, né, do infanto juvenil, assim, abordar essa temática de uma forma totalmente lúdica e alegre, que você falou, tem essa coisa do conto de fadas, né? Tem uma referência bem Toy Story, assim, e acima e tal. Porque isso responde, né? De por que você escolheu para ser infanto juvenil, assim. A princípio eu não tinha escolhido exatamente, vou fazer infanto. Eu pensei, vou fazer para todos os públicos. Inclusive, eu quero atingir os adultos. Tanto que quando eu começo a ideia do amor entre a Antônia e o tênis, ele se apaixona muito por ela, ele é muito apaixonado pela dona dele, ele gosta muito dela, ele quer viver com ela. Daí, de repente, você descobre que ela talvez tenha alguma coisa com a melhor amiga, mas fica muito em aberto. Só que a gente vai mostrando o relacionamento em que o tênis vai criando com o tênis rosa, né? Ele vai se aproximando também do tênis rosa. Que é, de alguma forma, a Antônia e a Amanda se aproximando, né? Porque, obviamente, os dois não podem se aproximar porque eles são inanimados, né? Eles não andam, eles só falam, eles só pensam. Então, é tipo um reflexo da aproximação das duas. Tanto que na festa ali, ele fala que cai de amores. Seria realmente a Antônia vendo e falando, é isso, sabe? E daí elas vão lá, se encontram, dançam e rola o primeiro beijo. Que é o momento em que a gente mostra e fala assim, elas são um casal, realmente. Bem legal. Bem legal. E a escolha, assim, porque a voz do tênis, né, é uma voz masculina, assim, para ele, você pensou, de repente, a visão do tênis, porque de repente a gente até discutiu sobre isso, né? Se em algum momento, por exemplo, a gente vendo o filme, parece que a visão dos tênis parecia ser heteronormativa, mas a relação das meninas não. E aí a gente fala assim, caraca, mas e é legal mesmo, ao mesmo tempo, fazer isso como um pano de fundo, achei muito massa, assim. É aquilo que eu devia ter completado, inclusive. Quando eu fiz o filme, eu queria também pegar o público mais velho. Então, eu queria meio que mostrar um relacionamento hétero na frente, mas por trás está mostrando outro que talvez algumas pessoas não demorem para perceber. Então, na hora que elas estão, tipo, na hora que elas dão conta que aquilo está acontecendo, elas já foram pegas, né? Pelo filme. Já foi. Então, não é um filme, é um filme meio que mascarado ali, entende? Elas são obrigadas a ver até o final. Tipo, vão ter que me engolir agora. Agora, do final pra frente, vocês vão assistir até o fim. Sensacional. Nossa, isso. É legal, porque acho que eu até comecei isso com o Bruno, a gente fez uma live antes aqui da sessão mais cedo, e a gente até comentou sobre isso, né? Sobre como que você trata de um tema... A gente já vem comentando isso, sobre isso há mais tempo aqui também. O Bruninho já deve ter pego algumas discussões sobre isso aqui, da gente tentar tratar de temas densos atrás de um pano de fundo que às vezes não vai expor diretamente o que você está falando ali, né? Mas você vai tratar dele que é muito mais denso, muito mais difícil de ser tratado, e na frente você vai mostrando uma outra coisa. Eu acho isso muito genial do filme, assim, muito bom mesmo. Sim. Eu gosto bastante. É uma boa artimanha, né, para pegar as pessoas. Total. Eu acho que também é uma representação da nossa sociedade, porque a gente está acostumado a ter essa visão primeiramente heteronormativa, né? E de segundo plano, a existência de outras sexualidades, né? Um bom ponto. Sim. Verdade. Eu queria fazer um comentário mais, e ver se alguém se sente à vontade de comentar mais também, né? Evoluir o argumento, mas pegando no gancho nessa coisa da representatividade, né? É uma coisa que eu tenho pensado já há um bom tempo, assim. Inclusive, eu nunca fiz um filme sobre sexualidade, descoberta da sexualidade, ou qualquer, enfim, um filme que esteja dentro desse universo. Pode ser um personagem idoso, gay, que é um personagem que eu tenho muita vontade de trabalhar com a sexualidade lá na terceira idade, tenho muita vontade, mas eu nunca fiz. E eu me sinto um pouco no dever disso. Então, isso é uma meta que eu tenho, assim, falar um pouco da nossa comunidade, assim, né? Uma coisa que eu sinto que eu tenho esse dever. E aí, essa coisa da representatividade, queria ver como é que isso bate em vocês também, porque assistir esses dois filmes
talvez até um pouco mais o Existo, porque ele ainda dialoga mais comigo um pouco do que o Par Perfeito, por ser um garoto, né, protagonista. Então bate forte, assim, na minha própria experiência. Como que é diferente assistir esses filmes, não é como assistir, sei lá, vou dar o exemplo escroto de Vingadores aqui, só porque foi o primeiro que veio na minha cabeça. É um entretenimento ali, legal, não sei o que, empolgante, a gente discute, mesa de bar, mas assistir esses filmes onde a gente se vê na tela, eu acho que é um outro processo, assim. Em mim bate num lugar muito diferente, me faz lembrar imediatamente, assim, das minhas próprias experiências, onde elas se cruzam com aquele personagem ou não. Até no Par Perfeito, é uma menina, né? Eu sou um menino, mas tem coisas em comum, né? Então, sei lá, pra gente discutir um pouco isso, né? Tentar aqui, pelo menos, discutir essa coisa de como que a gente... Nossa relação aqui com esses filmes que representam a gente, né? Como que isso bate na gente, como que é importante, né? E a gente aí vai descobrindo como que a galera hétero se sentiu a vida inteira e cresceu sendo moldado. Eles tiveram tantos personagens para se identificarem, para comprarem a mochila, o caderno, o bonequinho, né? E talvez só hoje, assim, não só gays, lésbicos, mas movimento negro e tal, enfim, outra questão. Mas como só agora, né, tem mais uma preocupação em dar essas figuras de identificação pra gente, assim, né? E como que isso bate na gente? Eu vou falar então, porque pra mim também isso bate muito diferente, até porque eu sou fã de Vingadores. E eu tenho essa discussão. Eu e meus amigos, a gente tem essa discussão, e é totalmente diferente. É sentar na mesa de bar e discutir o poder de cada super-herói e discutir um filme LGBT como o Existo, por exemplo. Então, e é muito recente pra mim também os filmes LGBTs. Eu acho que eu assisti o primeiro filme LGBT da minha vida em 2016, assim. E que eu me vi na tela e que eu falei, é isso. Estou sendo representado finalmente. Antes das minhas discussões com os meus amigos sobre filmes, era Vingadores, e era, sei lá, Clube da Luta, e etc. E a primeira vez que eu vi o filme que bateu diferente, que eu falei, finalmente estou sendo representado, foi uma sensação muito diferente de todas as outras, assim. Eu senti, eu não sei nem explicar qual foi o sentimento na hora, porque realmente bate muito diferente quando você se enxerga, quando você finalmente pode se enxergar que você está sendo visível e que você que não estão inviabilizando sua luta e sua voz, no caso. Então realmente bate muito diferente para mim também essa questão. Massa. Pessoal, quem quiser. Tem também um problema, né, que a gente tem em filmes dos anos 90 que também tem uma representatividade uma referência meio negativa de ser gay, né? Isso é uma coisa meio chata. Ou o gay é mau, ruim, possessivo, ou ele morre em algum momento do filme, porque obviamente você não pode ser daquele jeito. E isso é uma coisa muito chata, porque a gente vê filme... Eu via filmes quando era criança e eu falei, meu Deus, eu não quero ser assim, mas nunca, Jesus amado. Entendeu? É uma coisa muito ruim. Tipo, você vê um filme que teoricamente era uma coisa que parece te representar e te dá uma sensação tão ruim que você fala assim, meu Deus, eu vou guardar isso para sempre comigo e nunca, mas nunca. Vai dar uns 25 anos, eu vou lá, depois eu caso com um homem, tenho, sei lá, meus filhos, mas é isso aí. Porque a gente tem isso, né? A gente tem péssimas referências também. Isso é muito chato. Sim, sim. E eu acredito assim, que isso de você poder se ver representado e sem esse estereótipo negativo, né? Isso para toda a juventude de agora, né? Tipo assim, que tem todas essas referências de filmes que estão vindo e que ainda é muito pouco, né? Se a gente for comparar com todo o cinema hegemônico aí dentro da heteronormatividade, né? Ainda são poucas as referências, mas que já é alguma coisa, né? Tipo assim, então essa juventude ela já vai conseguir se ver de uma forma diferente, até acho que para escolhas de tudo, né? Para escolhas de vida, para escolhas de profissão, para se sentir representada pela mídia, para assim, sei lá, acho que para a vida, assim, né? Isso que o Bruninho falou também, né? Comunidade negra, indígena,
todas as minorias, assim, tipo, essa busca pela representatividade nas narrativas, eu acho que é uma busca importante, potente, que a gente que pode, de alguma forma, fazer filmes, né? A gente tem que realmente dar voz para esses personagens, porque esses personagens não vão estar no cinema mainstream, assim, com facilidade, né? Até chegar lá, a gente já vai ter que ter feito muitos filmes aqui. Olhar e falar, olha, essa temática é interessante, vou fazer, né? Tem uma questão também muito grande de quem que faz, quem tá levando esses filmes para frente da tela também, né? Porque às vezes quando você é só representado por uma pessoa que de repente não tem aquele lugar de fala, também ele traz você de uma forma que não é a que você não é a forma natural, por exemplo. Eu já vi, né? A gente já teve aqui na tela o debate com um representante indígena que falou, cara, eu tô cansado de ver índio como um ser exótico, com pena na frente e pena na cabeça. E não é isso que a gente... Sabe? Eu quero me ver representando quando você tem esse lugar, né? De trazer essas pessoas também para trás da câmera, fazendo os filmes, filmando os filmes. Esses filmes viram outros filmes, né? São outras representações e aí, enfim, é um outro lugar, né? Não, e até já que a gente está, né, nesse assunto da representatividade, queria perguntar para vocês, assim, como que foi a representatividade nas equipes também. Se vocês também acham que isso é importante, o que vocês pensam a respeito? Vocês estão muito silenciosos, gente. Levanta a mão. Você é o primeiro! A equipe do Existo, desde o princípio, eu falei que eu queria uma equipe majoritariamente LGBT. A Larissa, ela montou a equipe de produção dela só com protagonistas femininos, né? Só com mulheres. E eu tentei montar tanto a minha equipe, tanto quanto o restante, com majoritariamente LGBTs. Então, desde o começo eu bati nessa tecla. Tem um hétero ali, outro ali, que destoa, né? Mas majoritariamente eu quis trazer isso pro Existo, principalmente porque a gente estava falando desse tema, a gente tinha esse background todo, então eu quis trazer bastante isso pro filme e pra equipe por trás, até para entender melhor, para compreender câmera, o som, a arte principalmente, tem outra visão, sabe? Tem uma realidade, sabe como é, tem essa experiência, então eu acho que isso traduz melhor em cena pro filme. E foram 30 pessoas também, né? Então, cara, uma equipe meio grande. Uau! O Pai Perfeito foi 25 pessoas, mas eu não tive muito essa preocupação de ter uma equipe muito LGBT ou só de mulher. Eu acho que eu nem sei a sexualidade das pessoas. Eu convidei algumas pessoas, daí eu falei assim, sinta-se à vontade para criar a sua equipe, né? Enfim, de qualquer forma, né? Não me importo muito com isso. Mas eu me dei conta que 70% eram mulheres. Do nada, assim. Acho que a equipe de foto, o diretor queria homens só. Mas só, assim. Mas o resto foi, tipo, acho que 70% mulheres mesmo. Que é uma surpresa, né? Foi muito bom. Com certeza. Até eu queria aproveitar, né, que você por exemplo, para a Lari, que escreveu o roteiro junto com o Bruno, assim, e uma coisa que a gente notou muito, os diálogos são todos muito bons, assim, acho que todo mundo concorda comigo, talvez, né? Os diálogos são muito bons, naturais, assim. E aí eu fiquei pensando agora falando da representatividade, né? Você escrevendo, você enquanto mulher cis, né? Escrevendo sobre um homem gay, assim, como foi essa interação com o Bruno para chegar nisso? E para chegar, enfim, como foi esse trabalho de escrita? Porque realmente os diálogos para mim foram muito... Obviamente você tem ali a participação de atores muito bons também, né? Parabéns demais para eles, mas obviamente isso vem do roteiro. Então, eu tinha uma professora que era muito, muito exigente quando se tratava de diálogo. Então, sempre que eu ia e estava escrito alguma coisa assim, ela olhava e falava, você falaria isso? O seu amigo falaria isso? E, tipo, ela fazia esse processo com a gente várias vezes. Então, a gente deixou da forma mais natural possível. Por exemplo, a avó. Como minha avó falaria pra mim isso, entendeu? Foi desse jeito que a gente foi atrás de como escrever os diálogos, entendeu? Da forma que a gente fala de verdade. Como nossos amigos conversam, como que eu converso com a minha avó.
E dessa forma que eu consegui passar essa naturalidade pro roteiro. Massa. Nossa, demais. Bruninho, se tiver alguma coisa, Bruninho, né? bola pra você aí também. Mas eu vou mudar de assunto, porque eu tô guardando uma pergunta que é de música, tá? Porque eu tenho uma pira com música muito grande, assim, misturar música e filme, né? Eu tenho um negócio. E eu fiz uma pergunta pro pessoal do Existo já da música, eu queria fazer agora pra Par Perfeito, que é. Porque eu sei que tem muito instrumental ali, que a gente já conhece, tem instrumental famoso, mas como foi esse processo, assim, de escolher. Por que esse instrumental nessa cena? Eu achei que tá perfeito, assim. Eu realmente achei. Nossa, eu coloquei o Shazam, assim, sabe? Pra identificar alguns instrumentais, porque eu amo instrumental também. Então, como que foi. Por que você escolheu essa ou aquela música? Como é que você foi encontrando essa vibe, assim? Nossa, eu vou te dizer que, na verdade, não ficou perfeito, porque eu queria criar a música a partir do zero. Eu queria compor as minhas músicas, né? Eu queria ter alguém realmente que tivesse o cuidado de criar cada cena uma música diferente, ter sua tonalidade, enfim. Mas não foi bem assim. Foi muito YouTube, na biblioteca do YouTube, foi muito Free Sound, foi 2 meses pesquisando, literalmente, vendo filme, daí ver se o filme... Eu pegava o Shazam, fazia exatamente isso que você fez. Colocava e dava uma olhada para ver se tinha direitos autorais ou não, coisas assim. Mas foi um processo de 2 meses, literalmente, porque tem muita trilha, né? Tem trilha que, meu Deus, eu nem sei como que eu achei. Então, O que é Shazam? Shazam é basicamente um aplicativo que quando tá tocando uma música, ele grava a música e daí ele acha a música pra você, o nome pra você. Entendi, beleza. Agora Vale a pena, vale bem a pena. É mesmo. Vale muito a pena. eu vou baixar. Eu descobri, inclusive, o Shazam nas filmagens do meu filme, porque eu precisava procurar os filmes. Aí um amigo meu falou, baixa esse aplicativo, daí você dá uma olhadinha, você vai achar bastante coisa. Daí foi dessa forma. Beleza. Eu tava confundindo, porque vocês falaram de Vingadores agora há pouco. Aí agora Era um herói do uma relação com. Essa música toca no filme? Eu não lembro. Ô Camila, eu queria te perguntar uma coisa, né? É um filme de ficção que tem muitos planos, tem uma montagem muito bem feita também, e tem umas mudanças de plano no tempo, quer dizer, eu queria saber de você, o que foi assim, os maiores desafios, né? Você trabalhou na continuidade do filme, que é um cargo que muitas vezes a gente vê, assim, a gente participa de set, às vezes é uma pessoa que de repente no set, se você tá na última linha da planilha, se não sobrou dinheiro, não tem continuista. Vamos filmar sem um continuista, mas é algo assim imprescindível dentro de uma equipe. Eu queria saber assim, quais foram os maiores desafios que você teve no filme e, enfim, entender um pouco como é que foi esse processo. Eu queria dizer assim, ó, que no caso da equipe desse filme, foi bem tranquilo, porque o pessoal respeitou o espaço do set. Porque não tô me escutando? Sim. Alô? Pode seguir, Tá pode todo seguir. mundo te escutando. Acho que tá atrasado. Não, deixa eu mudar aqui pra ela. Pode seguir que a gente tá te escutando. Ah, tá. Bom, então, o que acontece geralmente é que o pessoal não respeita muito o espaço de set, né? A gente diz, tá, tudo bem, tá tudo arrumado aqui, a equipe de arte diz, tá tudo certo aqui, o plano vai ser aqui. E daí a gente vai lá, tira a foto, vê que tá tudo perfeito. E daí antes de gravar, a equipe de foto decide botar um tripé em outro lugar, assim, do nada, e não avisa. E daí muda alguma coisa, sabe? Isso é o que costuma acontecer. Mas no caso do filme da Débora, eu acho que a equipe foi bem respeitosa e não teve esse tipo de problema. Eu acho que esse é o maior problema que continuista enfrenta, né? Falta de respeito, acho que todo mundo, né? Falta de Com respeito. certeza. Tá com delayzão.
Daqui a pouco chega a nossa voz aí pra você. Quer seguir com alguma da plateia, Lu? Tem uma da plateia aqui, da Ana. Vou só pegar uma cerveja, peraí. Ah, é? Tem cerveja, vocês acham que não? Ela está perguntando também para o Par Perfeito por que a escolha de usar o gramelô apenas na voz dos adultos e não das meninas. Então a ideia dessa técnica, né, teatral que a gente usou foi porque eu não queria que o tênis entendesse o que os adultos falam. Era tipo uma referência a desenhos animados. Tanto que assim, a forma que é filmado lembra muito a Vaca e o Frango, por exemplo. Então eu queria remeter, dar referências de desenhos para as crianças se identificarem. E também são desenhos que adultos assistiram quando eram crianças. Tipo, por volta de 30, 35 anos. Então eu queria que eles se identificassem também com o filme. E também é uma forma de mostrar o quanto que a Antônia não entende a mãe dela e a mãe dela não entende a filha. É a forma de mostrar que as duas nunca estão dialogando da mesma forma, sabe? Tipo, é mostrar o conflito entre as duas, seja a mãe querendo jogar fora o tênis, mas também tem, no fundo, a questão da Antônia querer ser de uma forma e a mãe dela talvez não aceitar também. Enfim, umas questões assim em aberto que eu também não gosto muito de responder porque eu acho que perde a graça, né? Eu gosto que as pessoas também fiquem se questionando, se perguntando, sabe? Mas é isso. E tem uma pergunta da própria Ana também para o Existo, que ela quer saber como que foi a autorização para vocês gravarem no ônibus. Foi outra luta. A Ana é ótima, a Ana deve trabalhar no meio, porque é um rolê gravar em ônibus. Sim. Meu primeiro contato com a Urbis, a empresa de transporte aqui de Sorocaba, meu primeiro contato com eles foi por e-mail e eles foram super tranquilos, assim, tirando a demora para responder. Foram super tranquilos, acho que demorou uns 3 meses para conseguir de fato a autorização. Mas eles foram super tranquilos. Primeiro eles queriam dar um ônibus em horário de trânsito mesmo, com pessoas. Etc. Eu tive que explicar a cena, que ia ter diálogo, que era difícil por causa do barulho. E eles também foram super tranquilos, eles super cederam o ônibus em 2 períodos, vazio, durante o dia e durante a noite. Eles só deram o horário super certinho pra gente estar lá e pra gente pegar o ônibus, seguir. Mas eles foram super tranquilos em relação a isso. Foi um processo com muito papel para assinar, tive que explicar muita coisa, mas foi super tranquilo. Mas chegou assim a ter que, tipo, mandar roteiro, sei lá, esse tipo de coisa também? Eu mandei só a apresentação e quando a gente pretendia gravar, né, as diárias de gravação do ônibus no caso, e uma apresentação bem simplesinha de uma página só. E eles já toparam na hora já. Ah, que legal. Massa. Que massa. Bruninho, se quiser emendar, a gente tem mais umas aqui também, viu? Manda mais uma, então. Tá. Eu entro logo depois. É uma pergunta também que eu acho que eu queria fazer ela, eu já meio tenho algumas coisas assim, tipo assim, eu gosto de fazer essa pergunta porque a gente já tem algumas respostas, eu acho que ela é meio óbvia, mas eu acho que em alguns momentos não, porque a gente ainda vê exemplos negativos disso, e eu acho que é legal de trazer essa pergunta para a gente poder comentar um pouco sobre, sabe? Assim, uma coisa que eu achei muito interessante no Existo, naquela cena da agressão que você tem no final, eu acho que, assim, na minha opinião, você fez uma escolha muito acertada de não gravá-la, né? A gente sabe, você não precisa de mostrar aquilo sendo feito para chocar e a gente sai chocado do mesmo jeito, né? Então eu queria entender por que vocês decidiram não colocar, mesmo já sabendo um pouco da resposta, mas eu queria debater um pouco disso, até o resto da galera, se quiser entrar no meio desse debate, eu acho que é legal, assim, de comentar sobre isso. A gente até conversou, assim, que na verdade as duas grandes violências que acontecem no filme, né, tanto a violência física ali, quanto do final da avó, né, que também ela não é, tipo assim, não mostrou a briga, não mostrou ela xingando, não mostrou ela colocando ele pra fora, né? Tipo assim, aquilo é suficiente, assim. Mas queria saber de vocês também, né? Essa pergunta do Sim. Dani, assim, de como foi essa escolha, porque vocês pensaram
Eu acho que a gente, na verdade, quer perguntar isso porque tem um tanto de gente que manda filmes com coisas ao contrário. E é para poder, às vezes, também levar esse tipo de pensamento para os outros realizadores também, né? Tipo assim, como você pode mostrar esse tipo de violência de outras formas e que vão ser tão efetivas quanto, né? Assim. E Lari Bruno, vou falar, aquela avó jogando aquele copo no negócio, eu levantei na cama, tipo, como alguém tava arrebentando a cabeça um do outro, que eu levantei e comecei a gritar. Não! Então, a cena do. Pode falar. Pode falar, Larissa, pode falar. Então, só a cena da violência física, desde o começo do roteiro, quando o Bruno me contou a ideia do filme, ele falou sobre a cena da agressão. E no início a gente já tinha combinado de não ser algo explícito, porque senão é violência por violência e, tipo, a gente não quer ver isso de novo, entendeu? E a gente tentou fazer da forma mais simples possível, porque todo mundo entende o que aconteceu. Não precisa mostrar o que vai acontecer, né, naquela parte. E também a gente traz o pós-agressão logo no começo do filme. Pra gente... Sim. Porque bate muito com a realidade. Infelizmente, a realidade é essa. Infelizmente, a gente já sabe o final dessa história. Então, a gente já mostrou pra vocês, no começo, qual seria a consequência dos atos do Thiago, no caso de uma sociedade que não está preparada para ele. A gente já mostra ele no começo, então você já meio que já subentende, junto com, só completando o que a Larissa falou, do fato de não mostrar a violência em si. Em relação à avó, quando ela joga o copo, esse ato dela jogar e não ter a briga, não ter a discussão, é muito uma construção de toda a relação deles durante o filme. Eles não conversam, e se eles conversam é muito estranho a conversa deles. Não tem contato, não tem um sentimento ali. É uma conversa até robótica, porque eles não são próximos. A gente vê que tem uma relação distante. Então, esse ato dela jogar o copo, além dela estar excluindo qualquer outra existência do Thiago fora da casa dela, o copo tá com sangue, tá com batom. Uhum. Ela tá excluindo tudo aquilo que ele representa como Sofia. O fato de não ter a discussão, não mostrar eles brigando, é porque é a construção. Eles não têm essa conversa, eles não têm esse diálogo. Ela simplesmente resolveu excluir essa outra face do neto da vida dela. Massa. Parabéns pelas escolhas. Sim. Parabéns pela cena, Sim. no roteiro, na direção e tudo. Assim, muito bonito isso. E é uma coisa que a gente conversa muito aqui, né? Porque também a gente recebe muitos filmes, assim. E até que ponto a violência ela acaba sendo até fetichizada, sabe? Uhum. E isso que você falou, a violência só pela violência, e ela já tem um imaginário, e tem as pessoas que, sei lá, que sentem até uma espécie de prazer em mostrar esse tipo de violência, em gerar esse tipo de violência, assim. E achei muito acertada, muito potente, é dolorido de se ver, assim, sem você ter esse lugar arriscado, né? De que pode ter aquela pessoa que curta ver aquela pessoa apanhando, né? Teve um filme agora, acho Uhum. do Berlinale, se eu não me engano, que foi feito em um país assim, do sul da Rússia, lá, não lembro qual país que foi, que a galera ficou presa num campo de concentração e eles filmando as pessoas sendo violentadas, filmando efetivamente a pessoa sendo violentada de verdade, né? Porque as pessoas ficaram presas dentro do campo de concentração. Esse filme passou no Berlinale, assim, e aí depois, né, eu vi algumas críticas pesadíssimas. Não, a crítica pesada não é nem o diretor ter colocado uma coisa dessa na tela, é o Berlinale ter aceitado esse filme lá, né? Assim, como assim, né? Meu Deus. Enfim, até a que ponto chega, né? Né? Bom, Bruninho, se quiser trazer alguma coisa, a gente ainda tem coisa É. aí. Eu acho que dá pra gente comentar essas escolhas que eu também acho muito legais de ocultar essa violência, né, de forma nenhuma necessária, porque já tá dado, né? Todo mundo já sabe. Frequentador ou não de festival de cinema, pecador ávido ou não, a gente sabe. E aí eu enxergo isso um pouco como uma evolução dessas narrativas,
gays, lésbicas, as narrativas LGBTQIA+, que começam a se desprender daquela origem dos filmes de romance, que eram sempre dois garotos apaixonando e dava muito ruim no final. E começam a vir novas histórias, né? História de drag, história de uma menina se descobrindo através do ponto de vista de um tênis. Eu acho tudo muito original, né? E são novos olhares. E aí essa coisa de ocultar a violência, eu acho que é mais um passo, porque isso já foi dado em filmes suficientes, assim, eu acho, né? Já foi visto. Talvez não precise mais filme nenhum ser feito mostrando um menino que performa e se monta sendo agredido. Acho que talvez isso, assim, né? Nem precise mais, porque já tá tão dado. Então eu vejo como uma evolução, né? E começar a explorar cada vez mais essas narrativas. E se distanciando cada vez mais desse lugar super comum dos dois garotos que se apaixonam, se descobrem gays, que acho que era o lugar comum de muitos curtas, né, principalmente gays, deixamos muito claro isso, né, que falta, não é na mesma proporção, né, curtas gays lésbicos, quem dirá trans, ou queer, ou, e aí vai, pansexuais, né, podemos ir falando. Né? Então eu vejo isso como uma evolução, assim. E outra coisa que, ao longo desse debate que eu fui refletindo aqui, e montando na minha cabeça, é o longo caminho que eu acho que ainda falta, sabe? Eu acho que esses filmes, eles são só... A gente está fazendo eles, e eles sendo exibidos em festivais, é só, talvez, o primeiro grande passo, assim. Eu acho que um próximo grande passo pode ser justamente uma renovação cada vez maior das narrativas, que é mais que esses personagens gays, lésbicas, trans, drag, queer, todo mundo tem para oferecer de histórias, né, que não seja apenas o romance ou a descoberta, para onde mais a gente pode ir com eles. Dar uma pirada nisso, né? E depois, nossa, eu acho que a luta ainda é muito grande, assim. Eu vou só fazer um parênteses muito rápido, só porque eu acho que vale a pena, porque aconteceu essa semana, eu não sei nem como, mas eu me envolvi numa discussão nos comentários do YouTube. Num vídeo de uma série que eu queria começar a ver, que chama O Homem do Castelo Alto, eu acho, da Amazon. E aí um monte de héteros falando que abandonaram na primeira cena gay da série, que ela tem uma apelação muito, muito forte, homoafetiva. Enfim, eu odeio esse termo, inclusive, homoafetivo. Eu não gosto do homoafetivo. Acho que é você evitando falar, tipo, gay se pegando, enfim. Mas, e aí todo mundo abandonando. E eu não aguentei, eu entrei na discussão. E ela tá até hoje acontecendo, porque eu não respondo toda hora, então eu vou respondendo ao longo dos dias, assim. E os caras falando, ok, vocês terem as suas histórias, ok, vocês contarem as suas histórias, terem suas cenas, só que eu não vou assistir. Então imagina, isso é muito... Isso é um problema muito ainda lá na frente, assim. A gente não tem nem solução em vista, assim, não disso, sabe? Porque isso tá muito lá na frente. A gente, depois de muito batalhar, convencer as pessoas de assistirem. Depois de conquistar o lugar, ainda convencer as pessoas de assistirem. Porque eu fiquei meio chocado de ler aquilo ali, sabe? Eles falando, tenham suas lutas, tenham seu lugar, suas histórias, vocês também merecem, ok, já entendemos. Mas nós não vamos assistir. Não vamos assistir. Entendeu? Eu fiquei meio chocado, só compartilhando, assim. Mas na frente não, né? Lá atrás. E isso é... E tem tudo a ver com uma coisa que... Um comentário que surgiu no debate de domingo, eu não sei se alguém aqui assistiu, que uma pessoa que estava assistindo, o Thiago, eu acho, até comentou, assim, tipo assim, que a luta, ela é tão grande, né? Tipo assim, existia uma luta para a gente conseguir fazer filmes com essa temática. E aí agora, tipo assim, os filmes feitos, premiados e rodaram festival. E a gente, quando ainda vai debater, a gente ainda debate no lugar da temática, porque ainda é um lugar de luta. Enquanto se você pega um filme que é feito, sei lá, um filme com outra temática, heteronormativa, você vai discutir a técnica do filme só, ponto. Fotografia sim, por quê? Qual o seu estilo? Enquanto, né... A gente ainda está na luta de ter que discutir por que precisam-se de filmes com essa temática, por que precisa de representatividade, por que precisa de representatividade na equipe, né? Então a gente vê que eles estão lá discutindo a técnica mais moderna de direção de fotografia em cima do trilho com a lente lá do faroeste e a gente ainda está aqui tentando que afirmar por que essas temáticas são importantes, né? Exatamente.
Bom, Total. mas vamos continuar lutando, gente, né? A gente... E Inclusive, continuar fazendo também. Exato. sim. E Exato. falando em técnica, né? Eu tinha uma pergunta aqui que era quais que foram, né, para você, Débora, as referências que você teve tanto de roteiro quanto de planos, né? Se você teve alguma referência, se ela teve alguma referência. Até a minha pergunta vai expandir agora, que eu não tinha pensado nessa pergunta. Mas não tinha pensado nesse braço da pergunta, mas se ela teve alguma referência de filme brasileiro também ou não. E se teve alguma referência primeiro, né? Não, de filme brasileiro realmente não teve. Até que ele é bem diferente, né, de filme brasileiro, Sim. inclusive. Bom, como eu falei, ele tem uma referência de desenho animado, né, com a Vaca e o Frango, principalmente. Mas eu tentei buscar a visão mesmo do tênis, então eu tentei procurar enquadramentos em que ele estaria olhando, ele estaria observando a dona dele, a Antônia. Então, mas tipo, foram ideias que foram surgindo assim, conforme eu fui escrevendo. Então, tipo, eu ia imaginando de como seria a cena na minha cabeça. Eu desenhei o próprio storyboard, então eu fiz a reflexão, né, de colocar na tela. Conversei com o meu diretor de fotografia e ele foi aprimorando também essa ideia de como melhorar e tudo mais. Tanto que uma das referências bem legais assim é que em poucos momentos ele não está olhando a Antônia de baixo para cima. E segundo coisas de fotografia, olhar de baixo para cima significa que você é inferior, né? E só tem 2 momentos em que ele se sente muito superior, que é quando ele está na árvore, quando a Antônia sobe na árvore e vai observar o pôr do sol, e quando ele é jogado no fio de energia, que é o símbolo da morte dele, né? Que é o momento que ele não vai viver mais. E ele olha tudo lá de cima e ele para observar a Antônia, o mundo, a vida, né? Então é o momento em que ele contempla. São os 2 momentos em que ele se sente muito feliz. Aí que, aliás, eu fiquei muito triste com ele por cima. Triste. Nossa, eu falei, ah, não, por quê? Eu Poxa fiquei chocado, vida. né? Ah, mas eu achei que ficaria melhor, assim, ele morrer mesmo, de fato, do que ao invés de, tipo, ele ser doado ou ele cair de lá de cima e alguém pegar. Eu achei que foi mais simbólico, assim, a morte dele. Sei lá, foi dramática demais, Bem, né? a gente entende que você quer que a gente sofra pelo personagem, você A conseguiu. morte, ele foi definhando no poste, né? No fio. Fica. Depois virou ponto de drogas, né? Buscando. É. E até aproveitando que o Beró entrou no debate, né, assim, a gente escutou um pouco o Beró falando como foi para ele, né, o fato de trabalhar, aquela hora que você estava caindo repetidamente. Ele comentou, eu trabalhei, mas eu nem conhecia ela. Como que foi para você essa relação assim de trabalhar com um ator em que você conheceu hoje? Né, pessoal? Assim, você vai falar? Não, eu falo assim, para Débora, como foi para você, Tá. trabalhar com um ator que você Eu conheceu hoje? A gente conversou por WhatsApp, né? É que eu sou uma pessoa que eu odeio o Skype, eu odeio fazer chamadas de vídeo, então aqui tá sendo, ó, horrível. Mas ao mesmo tempo, tô superando, assim, sabe? Mas tá indo, assim. Tá tudo certo, tá indo certo. É que eu sou de Floripa, né? Na verdade, eu sou paulista, vim Uhum. fazer faculdade em Floripa. E daí, no meu TCC, eu precisava de alguém para fazer a locução, né? E eu não achava ninguém, daí me passaram um contato de um rapaz que tinha feito o Unisul e que fazia locução. Eu falei, então tá bom, me passa o contato, que é o Marcelo Trigo, que é amigo do Beró, né, do Pablo. E daí ele não podia fazer e me passou o contato do Pablo. E daí eu fiz como é que fala? O teste por WhatsApp, pedi para ele falar algumas partes do diálogo, né, da narração. E daí a gente foi conversando, afinando, falando, fala mais assim, assado, blá, blá, blá. E daí eu fui ver que, tipo, as outras pessoas que eu fiz o teste não chegavam nem aos pés dele, tá ligado? Ele era tão bom, mas tão bom, que ele conseguia fazer o drama virar comédia e, ao mesmo tempo, a voz era muito vibrante, que você fica conectado, né? Você fica tipo, oh, meu Deus, isso é muito legal. E eu dei total liberdade. Eu acho que vocês até perguntaram isso, como que foi a criação do diálogo, né? Do Existo, por exemplo. Como que foi fazer de forma natural. Nossa, tive muita dificuldade para fazer isso. É muito complicado mesmo, você fazer algo natural. Então eu falei pro Pablo, olha, lê isso aqui
Tenta não mudar muito, mudar assim, mudar a essência, né? Mas tenta deixar um pouco mais natural, de alguma forma que você falaria, enfim, de ficar mais cômico, talvez, mais, sei lá, tipo, conversar mesmo com o público infanto, talvez. Então, e daí ele foi criando também, dando as sugestões dele, e isso foi bem bacana, assim, tipo, a gente criou junto a voz do Tênis. Vocês são todos tranquilos, assim, com essa questão do diálogo, né? Porque eu já ouvi falar de diretor... Assim, eu nunca peguei diretor assim, mas... eu já ouvi falar de diretores, principalmente que vêm do teatro, né? Tradicional, que não pode mudar uma vírgula no texto, né? E vocês são tranquilos? Então, pra mim... Eu tô perguntando porque eu sou meio fudido, assim. Eu vou pegando o roteiro e vou mudando os negócios e... Daí a pouco, se o diretor me bate e fala, cala a boca, para de falar coisa, colocar uma coisa no meu roteiro que não tá, eu vou inventando. Mas pro roteirista também é triste isso, porque Terrível. não existe, por exemplo, eu tinha mais cenas do que o corte final, né? E quando cortam, o Bruno César acabou com o meu roteiro. Ele tirou várias cenas. Aí depois eu assistindo assim, ó, lagriminha. Mas tudo bem. Pra montagem foi a melhor decisão, então não tinha o que fazer. Eu trabalhei uma boa parte da minha vida com amigos próximos, né? Que são roteiristas e tal. E a gente sempre teve uma dinâmica muito interessante, né? De tipo... ele escrevia uma coisa e ele confiava meio que no tom que eu ia dar. E aí eu fazia do meu jeito, junto com ele. O que é que tu acha disso? Qualquer coisa, se eu mudasse muito, ele ficava junto, assim. Mas e é basicamente assim que eu trabalho, né? Agora, assim, já rolou, por exemplo, de eu estar fazendo trabalhos onde eu estou dirigindo e aí eu senti realmente na pele, né? Como é que é isso. Mas aí nesse caso foi diferente, porque a pessoa começou a cortar diálogos, né? Não vou nem mencionar quem é outra pessoa. A pessoa começou a cortar diálogos, assim, eu não acho que isso aqui funciona por causa disso, disso e disso. E eu digo, só que a pessoa era tipo, tava fazendo um favor, né? E eu fui tipo, ai, tá bom, vai fazendo aí, vai. Eu tive que lidar com aquilo, né? Mas é isso, né, gente? E você, Bruno, o que você acha? Eu fui um pouquinho mais chato com os diálogos, porque o filme ele não tem muitos diálogos, né? E os diálogos que ele tem, eles são muito pontuais. Então eles querem dizer muito mais coisa do que eles mesmos falam, assim. Então eu fui um pouquinho mais chato. A gente teve que regravar algumas cenas várias vezes para pegar bem o diálogo, porque como é um filme que a maioria é o silêncio, ele é muito pautado no silêncio. E quando tem a fala ela é pesada e ela é importante pro filme. Eu fui um pouquinho mais chato nessa parte. Mas normalmente eu não sou, não. E você, Bruno? O outro Bruno? É o outro Bruno também. Ele veio aqui pra perguntar, mas tá sem responder também. Como é que é pra você? Eu? Do diálogo? Mudar diálogo, não mudar. Mas assim, eu acho que, enquanto roteirista, eu me identifico com a Larissa. Acho que, na verdade, tem muito roteirista que gosta de ver suas linhas de diálogo sendo jogadas fora, né? Eu não acho que existe esse roteirista que fica de boa com isso. Acho que a gente aceita, né? Exatamente. A gente aceita, mas a gente finge que a gente é de desapego, mas a gente não é. Mas vai ficar lá sofrendo. Até esquecer, tá escrevendo outro roteiro. Não, e assim, eu tô comentando disso, mas assim, não é obviamente, porque esses vídeos depois a gente vai ficar gravado, a gente vai passar esses vídeos para as pessoas verem, alguém pode ver esse vídeo e entender errado, né? Não é pegar o roteiro e mudar absolutamente todo o diálogo da pessoa. Mas é que na hora de fazer o texto, tem palavras de conexão, que às vezes você tá ali no quente da cena, que ela vai surgir e vai azeitar aquela coisa, né? Mas eu falo porque tem diretores, eu já participei não participei de filmes, mas eu participei de um casting em que tinha um ar que ele ficava absurdo assim na fala, e como o pessoal era muito chato, eles falaram, você tem que falar esse ar, eu não ouvi esse ar ainda, fala de novo, era uma frase, eu passei essa frase umas 20 vezes, assim, eu não estava ouvindo o ar que existia para ligar uma palavra na outra, eu falei assim, meu Deus, amigo, isso não tá bem não. Mas enfim. A gente... Tem uma pergunta da Camille.
que ela pediu aqui para eu fazer, ela não tá conseguindo voltar, porque, né, a internet tá péssima lá. Mas, Camila, eu vou colocar uma fotinho sua bacana aqui na Ah, gente. Tá legal. Aí é pro Existo. É um comentário, uma pergunta, não sei, vou ler aqui para vocês. Achei muito sensível. Achei interessante como o filme vai trazendo uma esperança aos poucos e depois quebra com a agressão. Queria até perguntar o porquê dessa escolha. Pelo menos eu senti assim, de que finalmente ele se monta e dá certo. E aí vem o baque. O filme, ele é muito focado no Thiago, né? Quais são os sonhos dele, as expectativas dele. E eu pensei muito no personagem como uma pirâmide mesmo. Que ele vai indo, ele procura, ele se monta, ele procura roupa e aí tem o baque. Esse baque não é culpa do Thiago. É culpa de uma sociedade, é culpa de uma construção, toda uma construção que a sociedade tem, todo um pensamento. Então, e esse baque ele existe. Então, quando eu falo que o Existo ele é baseado em uma história real, e eu quis flertar muito com a realidade, eu quis trazer, falar, isso aqui acontece. A gente tem nosso personagem, que é o Thiago, que é inspirado em muita gente que, como o Thiago, tem os sonhos, quer se montar, quer trazer, se expressar pela arte através do corpo drag ou qualquer outro corpo. Mas a gente também tem o outro lado da moeda, que é a sociedade que não está pronta para isso. Que no caso do Exista, a sociedade não está pronta para isso. Então a gente tem esse baque, esse choque para mostrar a realidade mesmo. Para falar, a gente tem o Thiago, mas a gente também tem o outro lado. Então a construção, o gráfico do personagem é realmente uma pirâmide, que ele chega na performance e depois ele tem esse baque da sociedade que traz ele para baixo de novo. Nossa. Bom, eu ainda tenho 3 perguntas, assim, se algumas. Bruninho, se tiver, vocês também, se tiverem entre vocês, senão eu vou perguntando. Posso seguir? Manda bala, amigo. Primeiro, eu queria perguntar para vocês, porque esse foi um ponto que foi levantado no último debate também, e nos curtas-metragens a gente vê às vezes um despreparo que vem, né, de repente, até mesmo da formação muitas vezes, é que como foi feita a distribuição do filme de vocês, assim, se vocês tiveram dificuldade, como que ela foi feita? Pode falar da plataforma. Fala da plataforma, Bruno. A Oi? gente usa. Fala da plataforma que você está usando para o Existo. Tá chegando a informação. Ela falou que você fala da plataforma que você está usando. O que você... O Existo, a gente... Tanto que é até interessante a gente falar, que a gente gravou ele em 2018. Aí, governo Temer, não sei o quê. E a gente estreou o Existo no Festival de Cinema de Salto no dia 12 de novembro. Foram 2 semanas depois das eleições, do resultado das eleições de 2018. E até então a gente não tinha sentido a importância do filme. Então, quando eu assisti ele na sala de cinema, no dia 12 de novembro, eu falei, esse filme não tinha melhor hora para lançar e para falar sobre ele. Então, depois que eu senti esse baque, eu falei, é muito importante a gente levar esse filme para frente. Eu só quis levar ele para frente e conversar sobre ele. Então, eu inscrevi ele em muitos festivais, mas em muitos debates também, pra gente conversar e trazer, principalmente no período que a gente está vivendo, que a gente está vivendo ainda nesse desgoverno. Então é muito importante a gente falar sobre ele, a gente falar sobre o tema e falar sobre essas pessoas que são reais e elas existem, estão cada vez tentando mais inviabilizar elas e deixá-las invisíveis. Então, toda a estratégia do Existo foi pensada para os festivais, mas também foi pensada para os debates. Então, é muito importante isso aqui que está rolando, de falar sobre o tema, falar sobre o assunto, porque ele foi pensado para isso, para a gente conversar e para a gente levar o filme para frente, para fazer pensar e fazer refletir. Então, tudo depois da estreia dele foi pensado para ser exibido e para ser falado também. Massa. Débora? O ponto que o Bruno falou de ser mostrado, de ser debatido. Eu também tive essa ideia, né? Essa lógica de
de seguir, mas eu queria seguir isso mais nas escolas mesmo, com uma discussão para os professores colocarem os próprios alunos, né? Então, eu tentei primeiramente me inscrever em alguns festivais, usar algumas plataformas, como como é o nome dela aqui embaixo? Eu esqueci o nome dela. É Luísa? Luísa, não. Larissa. Larissa, quase. E a gente tentou usar algumas plataformas, mas foi uma coisa muito mais eu fazendo, assim. Não tive um produtor que realmente botou fé e colocou. Então, foi muita inscrição feita, um processo bem chato, que é bem complicado, porque tem que ler muito edital, tem que fazer esse processo bem de formiguinha, de ficar procurando festivais. E uma coisa que eu percebi é que muito festival fechou, muito festival com o negócio do Temer, foi uma coisa muito assim, ó, assustadora, festivais grandes fechando, porque não tem verba, não tem nada. E daí eu falei assim, meu Deus, esse festival estava começando, já foi embora. Então, foi meio assustador, assim, de fato, assim, perceber isso, essa diferença, sabe? Essa coisa meio, tipo, anticultura mesmo, né? Que a gente percebe. E os poucos que eu consegui escrever, eu acho que eu escrevi uns 150, eu acho que eu passei em 28, assim, ó. Foi, tipo, uma luta. Mas eu fiquei bastante feliz que teve um retorno mesmo de professores procurando meu filme, que assistirem festival, ou foi com os alunos até a sessão, de assistirem, queriam rever o filme para ter uma discussão em sala. Aí eu passava e falava, depois me mandam fotos, se tiver alguma dúvida eu respondo também. Enfim, eu queria trazer isso, assim, esse debate, como que foi para eles. Mas é um processo ainda muito difícil, assim, de distribuição. É uma coisa que foi isso que foi muito falado também no domingo. Os realizadores do domingo também falaram que a distribuição é uma coisa muito complexa, é um trabalho de formiguinha e é difícil. São muitas plataformas, são muitos festivais, e você entender para que festival que você vai mandar, para que festival que você não vai mandar, e que às vezes não tem isso esse tipo de matéria nas faculdades, e que a gente sabe que é um buraco, assim, na questão do cinema brasileiro. Tipo assim, já é difícil, né? Cinema brasileiro. Mas que a distribuição é um problema, assim, principalmente para curta-metragem, né? E aí a gente ficou com essa dúvida, assim, para perguntar para vocês. Bruno também, do Arteiro, como que foi esse trabalho? Você também teve dificuldade? Eu para responder agora? Uai, com o Arteiro. Não, mas eu faço da minha resposta a deles, assim, porque realmente bem formiguinha, e tem plataformas que ajudam, né? Eu acho que. Qual que é a plataforma que a Larissa ia falar, que não falou? Você falou? É o Bruno que escreveu. Que a gente passou nos internacionais. Eu esqueci o nome do site agora. Depois? Não, eu esqueci o nome do site agora. Tem o filme Freeway. Isso, o Freeway. Foi o Freeway. Isso. Eu até conversei, depois da sessão de domingo, eu até conversei com uma amiga minha que é distribuidora e trabalha com distribuição de curta-metragem também. E aí ela estava me explicando, ela deu um curso agora há pouco tempo sobre distribuição para curta-metragem. E ela estava me explicando as diversas estratégias que existem, assim, sabe? Tipo assim, ela falou assim, a galera sai divulgando em todo festival, mas você tem que ter um escalonamento. Qual o festival que eu vou primeiro para poder... Você, cara, não, existe tipo assim... Existe um estudo aprofundado sobre como deve ser feito, pra coisa rolar e tal, não sei o quê. Poxa. Aí a gente tá vendo com ela se ela consegue dar um curso aí pra nós. Vamos ver se sai isso aí em breve. Os produtores da Cardume. Vamos ver se sai. E aí, duas, né? Eu falei que eu tinha 3 perguntas. Essa aqui, eu acho que vou fazer essa que tem a ver mais com o tema, sabe? Eu queria perguntar muito influenciado pelo Existo também, pelo final e por tudo, mas pela conversa de domingo que a gente teve também, em qual que vocês, assim, acreditam, qual que vocês acham que é a parcela de culpa das famílias, né, nessa violência que a gente tem cotidiana contra a comunidade LGBT, assim, sabe? Eu falo violência, não só a violência física que o personagem sofreu, mas essa violência psicológica, de dificuldade enfim, de seguir, de se assumir, de ter uma vida tranquila, de falta de apoio, enfim.
uma coisa que está bem discreta no filme também, mas é muito importante, desde o começo, quando começamos a elaborar o roteiro, foi a questão da religião, né? Porque tem algumas partes, algumas coisinhas no filme que você nota que a avó, ela é cristã. Então, dentro do cristianismo ainda é muito difícil, né? Agora algumas coisas estão acontecendo, mas ela está completamente influenciada por isso. Então, acreditar que a homossexualidade é uma doença, né? E a gente conversou muito sobre isso para fazer um Existo, porque era uma coisa que da ideia que realmente tinha acontecido com o amigo do Bruno. Realmente ela era uma pessoa cristã que acreditava que por isso estava o copo também, como se tivesse infectado, entendeu? Aquele lugar. Nossa. O que deixa mais pesado. É mais pesado, pois é. Enfim, essa relação da família é muito pesada, né? A gente vê dos outros debates também, mas é complicado. Né? A Nala, personagem do filme de quinta-feira passado, aliás, gente, assistam, por favor, esse filme é muito maravilhoso, chama Não É Só Isso. Ela falou muito disso também, né? Ela fala disso no filme, ela fala disso ela falou isso no debate também, de que quando a sua casa, né, a sua família, o seu lar não é um lugar seguro para você, e não necessariamente de violência física, mas é isso, da violência psicológica, né? De ter um lugar onde as pessoas não te apoiam, onde as pessoas não te aceitam, não vão te acolher após você sofrer uma violência na rua, né? E do quão isso é difícil para a própria aceitação e assim, para isso, né? Para seguir, para vencer. Enfim, ela falou muito disso no debate de quinta-feira. E até na construção do próprio Tiago, até no filme a gente percebe a clara diferença dele quando ele tá dentro da casa dele para quando ele tá fora com os amigos. A gente vê, são duas pessoas totalmente diferentes ali. Então a gente tem essa repressão. E falando de dentro da casa dele, os planos escolhidos foram para mostrar que ela quem comandava aquele lugar e quem ditava as regras ali dentro. Então a gente vê que a partir do momento que ele entra dentro daquela casa, ele muda, ele fica totalmente introvertido e quieto. Sim. Enfim. Importante passar esses filmes para as famílias, né? Quanto mais a gente fala, eu tenho que mostrar para todo mundo, para família, as pessoas verem e acabarem de bloqueios mentais ridículos assim que as pessoas têm. Mas muda mesmo, né? Eu acho que a arte, ela tem esse poder, né? Realmente é isso. A gente tem que mostrar, fazer filmes, fazer com que as pessoas assistam os filmes e de pouquinho em pouquinho você vai conseguindo, sei lá, gerar novos entendimentos ali naquelas pessoas, né? Por favor, tragam as tias bolsominion todas para assinar cartão. Velho, galera brasileira. Eu gosto. Bom, e aí eu queria, eu tenho uma última pergunta, se alguém não tiver uma última pergunta, que eu acho que talvez depois para manga ou não, mas enfim. Eu queria saber, assim, o que vocês, né, como realizadores, todos nós, assim, de alguma forma, né, até o Beró que é ator, mas que também é realizador também, o que vocês enxergam como sendo hoje a maior dificuldade para se realizar, assim, o audiovisual, no caso, e eu queria emendar já que se vocês pensam em como a gente pode resolver isso, né? Não só levantar a pergunta do que é o problema, mas o que vocês acreditam que a gente pode fazer para resolver isso? Essa foi profunda. Foi, nossa. Poxa. Não brigue, hein? Uma coisa que eu e a Larissa a gente sentiu muito no Existo, além da dificuldade de fazer cinema independente nacional, tem esse funil do cinema LGBT independente nacional. Então, tanto de não que a gente ouviu só de apresentar a história, seja para conseguir o patrocínio, para conseguir transporte, para conseguir alimentação, o tanto de não que a gente ouviu só de mostrar, essa é a sinopse do meu filme, foi absurdo, assim. Acho que a Larissa pode falar mais disso da produção. A gente ouviu muito não. E a gente sentiu que foi logo depois de apresentar sobre o que a gente queria falar.
Então, foi muito difícil essa parte na produção, porque a gente teve essa barreira. Então, o Existo, a gente fala que foi feito na raça mesmo, foi meu salário de estágio, o salário de estágio da Larissa, porque infelizmente tem esse funil. E a gente É o sentiu cinema que... guerrilha, né? Sim. Total. E a gente sentiu que a gente foi barrado, tipo, de muita coisa só pelo tema e só pelo que a gente queria falar. Então, é um processo. Claro que estamos caminhando, mas não deixa de ser um processo. Talvez retrocedendo agora, com alguns editais fechados, esse corte de filmes LGBTs, esses editais que foram cortados, são vários passos para trás, mas que a gente tem que continuar lutando e continuar fazendo e continuar falando, porque vai ficar... A gente tem que fazer. A gente está aqui, a gente está resistindo e a gente tem que fazer. Sim. Nós precisamos estar nos lugares, nós precisamos ser assistidos, né? E discutidos também, acho que é muito importante. E a gente recebeu muito não mesmo com o Existo, e foi muito importante pra gente. Gente, foi horrível. Cada coisa que a gente ouviu, assim, não dá nem pra contar, assim, de tão difícil que realmente foi. Mas como que a gente conseguiu fazer tão pouco, né? Com tão pouco Existo, a luta que a gente teve, a gente conseguiu balada, a gente conseguiu balada, a gente conseguiu um lugar que apareceu uma balada, a gente fez transformar numa balada. E isso também é um pouco do cinema brasileiro, né? Que é a gente transformar uma casa, uma van, numa escola, em alguma coisa, porque a gente não pode gravar numa escola. A gente, em 2016, eu transformei uma escola em presídio para gravar meu curta. Então, isso é muito do cinema brasileiro, mas eu acho que a gente precisa, sim, ir atrás principalmente de empresas que possam investir nisso, né? Tem várias formas disso acontecer. Então, a gente tem que lutar, sim, não parar nunca, né? Continuar produzindo. Eu acho também que acostumar, né, as pessoas a consumirem produtos independentes, né, a irem a festival, a assinarem como a plataforma de vocês, assim, acho muito legal a iniciativa, porque a gente tem que habituar o público, né, criar esse distanciamento entre o grande público, né, e o público de uma galera que gosta de filmes independentes, assim, eu não vou nem entrar no mérito, assim, de filmes de arte, né, porque filmes em geral, né, se uma pessoa que gosta de filmes, assim, ela tem que criar o hábito, né, levar esses filmes para periferias, para lugares onde pessoas não têm acesso, não têm o hábito, né, de consumir esse tipo de coisa, porque vai despertando, potencialmente vai despertando novos produtores de filmes e novos roteiristas e novos consumidores, né? E é uma forma também de, não sei, abrir um pouco os olhos das pessoas em relação a isso. Total. Falamos junto. Pega verde. Bruninho, se quiser complementar, a Débora caiu, tá tentando voltar pra foto. Ai. Pois é, não, eu compartilho muito das respostas de vocês, assim, acho que são questões a serem pensadas. Gosto de pensar nessa coisa de reeducar o público, né? Para ir lá, conhecer festival. Nossa, eu acho muito difícil. Eu não tenho a menor noção de qual é a solução para isso, né? Pensando em BH, que é a nossa realidade aqui, né? A gente sabe como que é. É quase impossível levar o grande público para um Palácio das Artes, né? E as pessoas não vão. Então, eu não vejo uma solução fácil para a gente levar as pessoas para assistirem esses nossos filmes. Talvez uma cardume da vida, assim, onde você não precisa sair de casa, né? Talvez seja um passo, assim, para dar esse vislumbre do que é o cinema independente, né? E aí essas pessoas vão topar sair de casa para ir assistir. Mas eu aposto na reeducação, assim, mesmo que a longo prazo, mesmo que nós não vejamos os frutos disso, assim, muito, muito, muito distante ainda, sei lá. E acho que e não dá para não falar da nossa política, né, do nosso governo, do nosso...
Porque nosso cinema é completamente baseado nos editais, né? Não tem como, assim, a gente precisa... Dá para bancar até certo ponto, igual os meninos fizeram com dinheiro do estágio, né? Eu também tenho a experiência de fazer filme na faculdade. Dá para ir até um certo ponto. Mas dali para frente, a gente realmente precisa de mais apoio, né? Né? E por quanto tempo também, né? Até quando a gente vai ter esses digitais? Porque tá cada vez diminuindo, né? A gente tá perdendo um monte de digitais importantes pro cinema aqui no Brasil. Então tá cada vez mais difícil ainda. E aí você não tem mais os editais. Imagina, acabou todos os editais hoje. Acho que o cinema morre junto com eles, porque não tem a outra... Não sei o que conseguir fazer do próprio bolso, né? Eu não sei. Eu penso que... eu acho que, claro, que em menor escala, porque é isso. Se você fazer um filme de 1 milhão, eu acho que até impossível você, sei lá, sem edital, assim. Mas eu penso que também, acho que as duas coisas elas têm que caminhar juntas, né? Assim, a gente lutar por esse aporte do governo que é dever deles, né? Porque todas as outras áreas têm, e por que a área cultural não tem, e quantos empregos e quanta verba de imposto é gerada, né, por toda a área cultural, né? Cinema, dança, música, teatro, circo, todas as artes, né? Tipo assim, é uma rede de empregos enormes e é uma quantidade de imposto muito grande que retorna para o governo, né? Então, eu acho que é uma luta que a gente tem que continuar lutando para que isso continue acontecendo e que aconteça cada vez mais. E eu penso que também a gente também tem um dever de fazer no micro também, sabe? Assim, de a gente que é da área, a gente está nas mostras e nos festivais, a gente ir no cineclube, né? Quantos cineclubes que não tem aqui que ficam totalmente vazios, que não vai ninguém, nem da área, né? A gente veio da dança e do teatro, eu e o Dani, e a gente passava pela mesma coisa. Você vai nos espetáculos de dança, nem quase ninguém na plateia, nem as próprias pessoas da própria área. Então, eu acho que a gente também é aquela coisa de tipo assim, eu quero mudar a questão com a natureza, mas você compra orgânicos, né? Tipo assim, você tá ali comprando da vendinha da pessoa, você tá indo no grande supermercado. Acho que é o mesmo raciocínio, assim. Acho que a gente também, artista, tem que valorizar a arte no micro também, sabe? E é isso, tipo assim, assistir a Cardume, assistir o SPCine Play, assistir, sabe, todas as plataformas que tem, tá envolvido, seguir no Instagram, indicar para as pessoas, mostrar a tia, vem ver meu filme que tá nessa plataforma tal, que aí a tia vai mostrar para a vizinha, que vai mostrar para o vizinho, porque é o do colega, né? Assim, ou às vezes a gente, antes da pandemia, a gente estava fazendo uma coisa que era muito legal, assim, de ir pessoas, assim, na casa de pessoas e falar assim, vem cá, você quer assistir um filme? As vizinhas da rua, tipo assim. Tem 15 minutos esse filme. Aí, obviamente, a gente escolheu alguns filmes que, assim, um pouco do que a Débora falou, né? Que você trata de um tema importante, mas disfarçado, mas que ali na capa você vai agradar ali a vizinha bolsominion, né? E era sensacional, que terminava todo mundo chorando e falava, nossa, eu não sabia que o cinema brasileiro era bom. Porque tem um preconceito. Eu acho que de você mostrar para essas pessoas, para elas irem além do preconceito, isso é um micro que a gente, artista, pode fazer. Sabe? A gente, artista, que tem que começar valorizando, a gente tem que lutar para o governo nos dar esse valor, sim, e a gente tem que lutar para o vizinho também dar. Total. Inclusive, lembrando disso, o nosso target aqui é, tipo assim, a partir de quantos assinantes que a gente vai começar a abrir o primeiro edital para produção, para dar dinheiro para a galera fazer filme. Então, ajuda nós a chegar nisso aí, gente. Vamos ajudar sim. A gente quer chegar e começar a dar aí 15 pra galera fazer filme. Não é muito não, mas já ajuda pra caramba a fazer filme. Tanto que o mercado privado, né? Tipo assim, uma Netflix da vida não consegue dar aí pra... Né? Quantos bilhões ela não movimenta no cenário audiovisual? Porque que, né? A gente também pode começar. Exatamente. Privado. E eu acho que é nosso papel também é cobrar desses grandes empresários, né? Desses donos de grandes empresas, essa fomentação da cultura também, né? Como vários filmes foram produzidos por Petrobras, por empresas, por bancos grandes, Itaú tem próprio edital para cinema, né?
e várias outras grandes empresas. Então, acho que é o papel nosso, de como cineasta independente, cobrar também de todas as vertentes possíveis que a gente conseguir para continuar produzindo, né? Total. Então, Não só do governo, como desses grandes empresários, do microempresário, de... E dos amigos Porque- também. A gente já recebeu uma vez um comentário de uma pessoa da área que estava cancelando, falando: eu acho absurdo pagar R$ 5 para ver filme independente. Nossa. Tipo, Nossa. amigo, você trabalha com isso. Então você também abre mão do seu salário, tipo assim, né? De quando você vai lá fazer a sua função no set, porque você trabalha com filme independente. Então você acha que você não deve receber por, né? Nossa, é um absurdo, né? É. Total. meu sócio mandou indignado, meu sócio nem aqui mora, nem é da área, ele mandou indignadíssimo, assim, não é possível que esse cara é da área, eu vi que esse cara falou que é da área, não é possível que o cara falando, velho. Então é isso. Acho que é a gente começar do micro e lutar pelo macro também, né? Sei lá. Exatamente. Isso. Tal. Gente, então é isso, 21h08, se alguém tiver mais alguma coisa assim que não consegue escalar, não consegue guardar e quiser trazer, senão a gente pode já ir encerrando, né? Fazer nossa foto. Fazer a nossa foto, né? Voltei pra isso. É logo que só tem 5 Eu tenho um no pequeno celular. merchan para fazer. Por favor, faça. Então, eu e o Bruno, nós fazemos parte de um coletivo LGBT aqui de Sorocaba, chamado Coletivo Caneca, que agora se chama Caneca Lab. E a gente está no Instagram aqui. E nós também fazemos um festival de cinema aqui em Sorocaba, com parceria do Sesc, daqui, que é o Cine Caneca. Nós exibimos curtas LGBT e também exibimos recentemente, acho que foi 2019, né, no final de 2019, a segunda edição do documentário que o Bruno citou no começo, o Desmonte, que nós produzimos em 2019. Aí até vocês falaram por que o Thiago influenciou a gente. Influenciou a gente a fazer a segunda edição do Desmonte, que foi, a gente contou a história de 10 drag queens aqui do interior, e foi um sucesso, tipo, a gente lotou o Sesc, com muita gente, com muita tiazinha também, que foi ver as drags performando lá, batendo cabelo no chão. Então, foi muito legal, e vai ter outras edições também para o futuro, depois de passar tudo isso, com certeza que vai passar, mas eu convido vocês a seguirem a gente também lá Eu pelo já vou nosso seguir Instagram. agora. Pode deixar. Já me fala aqui qual que é. O Instagram é Somos Caneca Lab, né? Somos Caneca Lab. Manda no grupo lá também para todo Somos Caneca Lab. Tá bom, vou mandar. Somos Caneca Lab, deixa eu ver se é esse aqui. É esse? Deixa eu ver. Isso, esse mesmo. Isso. Tá agora, já foi. E o Bruno tá dirigindo um documentário também sobre a Ballroom aqui de Sorocaba, de Vogue, a batalha de Vogue que tem. Pode comentar também, Bruno. Pode, Projetos novos a caminho. pelo amor de Deus, façam. Ai, que legal. Tem um curta maravilhoso de um amigo nosso, que inclusive chama Maravilhosa, que é um documentário também da Batalha de Vogue, aqui em BH. Bem legal esse curta. Pena que ele falou que não pode colocar na Arduna. Porque por causa da música. Pelo amor de Deus. Ó, a gente já falou com ele 1000 vezes e ele brigou com a gente da última vez, então a gente não fala mais. Oh. Ele falou: não posso, eu não tenho direito autoral da música, eu não vou fazer isso. Eu consigo imaginar. Mas é em off, Em off, quer assistir. Não, eu acho que link ele manda. Link ele manda. Seria tudo. Vou mandar pra vocês. Vamos pra fotinha? Vamos. Fotinha print screen da tela, né? Agora mudou. Vamos lá. 3, 2, 1. Pronto, deixa eu ver aqui no PowerPoint, se colar É no estranho, PowerPoint. o print screen podia já tirar vários, assim. Não, mas se eu tirar, eles Eu sobrepõem sei, uma mas outra, eles né? deviam evoluir essa tecnologia agora. Puxa. Vamos ver aqui, se ninguém saiu obsoleta. piscando. Tira mais uma, a gente sempre tira duas. Tá bom. Eu traduzi. Vamos lá, é só os letreiros da tela. Opa, aqui, pronto. 3, 2, 1. Pronto, vamos ver. A doendo é bochecha. A dor na bochecha. Ficou mais bonita. Ficou diferente cada foto. Show, gente. Queria mais uma vez agradecer demais vocês pela participação, dar parabéns pelos filmes
E tamo junto, a plataforma é pra gente mesmo. Qualquer coisa que vocês tiverem aí, fala com a gente, tiver ideia, tiver crítica, fala, vamos embora crescer junto, que eu acho que é fazer cinema independente, a gente chama aqui de fazer cinema de mutirão, né? Nem cinema independente, mas cinema de fazer. É isso, Bora bora fazer fazer junto. esses peixes nadar o mundo todo aí, dominar o mundo. Mostrar que é cinema de guerrilha para esse povo. Obrigado demais. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.